Olá, traders, e bem-vindos ao meu canal. Tivemos mais uma semana cheia de grandes movimentos nas moedas e vimos alguns níveis significativos sendo atingidos no índice do dólar e no euro em particular. Então, vamos direto aos gráficos para ver se conseguimos identificar algumas oportunidades de trade para hoje ou para o início da próxima semana. Vamos começar com o par AUD-USD. Você pode ver que, além da sessão de hoje, onde vimos um pouco de fraqueza e recuo, tivemos um movimento muito grande, caindo de 66,90 até 67,50. Esse é um movimento considerável. Embora não seja incomum nas últimas semanas, é um movimento notável, considerando os últimos meses. Atingiu os níveis que esperávamos antes de recuar em 67,50, que sabemos ser um nível forte. Hoje vimos um pouco de fraqueza, mas isso está relacionado a uma leve recuperação do dólar. Vamos falar mais sobre o dólar mais tarde, mas de maneira geral, foi um movimento muito significativo. As oscilações aconteceram nos níveis certos e os recuos voltaram aos níveis de suporte adequados. Mesmo se recuar até 66,80, isso seria aceitável, pois representaria apenas cerca de 38,2% do movimento inicial. Mais importante ainda, poderíamos ver uma inversão de resistência nesse nível, o que poderia ser um bom ponto de partida para uma posição longa. O que eu procuraria aqui é um pouco mais de fraqueza, encontrar suporte em torno de 66,80, um fundo arredondado e uma série de máximas e mínimas mais altas a partir daí. Depois disso, procuraria oportunidades de compra de volta ao topo anterior e possivelmente até a marca de 68 centavos. Parece um bom setup. Acho que o movimento principal já aconteceu e agora estamos aguardando um pouco mais de recuo. Se ele se reverter antes e subir, buscaríamos uma oportunidade em um prazo menor, mas eu preferiria que ele recuasse até esse nível. Se não conseguir se segurar nesse ponto, o próximo alvo seria a média móvel de tendência. Se a fraqueza continuar além desse suporte e tivermos um fechamento diário abaixo de 66,80, na próxima semana esperaríamos fraqueza até o meio desse canal ou a média móvel de tendência, dependendo da velocidade do momentum, mas o movimento ideal seria um recuo até esse nível. Agora, sobre o USD-CAD, podemos ver que tivemos um grande movimento de queda, basicamente desde onde estava a resistência até o suporte em torno de 1,36. Agora está tentando se recuperar a partir desse ponto, mas isso é um exemplo clássico de reversão de papel. Podemos ver que havia uma resistência muito forte aqui e também um suporte muito forte. Esse suporte tem sido significativo durante grande parte de 2024. Embora tenha rompido inicialmente e está tentando se recuperar a partir desse ponto. Estamos em um ponto de não retorno. Se não se sustentar nesse nível, é bem provável que 1.3450 seja o próximo alvo. Portanto, ele precisa encontrar um pouco mais de força e subir acima desse nível. Contanto que esteja negociando acima de 1,36, acho que estamos em boas condições para oportunidades de compra. Especialmente no início da próxima semana, se estiver negociando acima de 1,36 e começarmos a ver uma sequência de máximas e mínimas mais altas em um prazo menor, eu miraria o meio do canal como primeiro alvo, em torno de 1,37,20. Se, no entanto, tivermos um fechamento diário abaixo de 1,36, eu procuraria o oposto, sequências de mínimas e máximas mais baixas em prazos menores, mirando o meio do canal como uma oportunidade de venda, até cerca de 1.320 e, posteriormente, até a área de 1.450. Portanto, a direção do momentum dependerá de onde fecharmos. O par USD-JPY ainda continua a vender desde a semana passada. Ele atingiu a zona perfeita de 20 médias móveis e, como discutimos na semana passada, tivemos um recuo de 38,2%, exatamente na média móvel de 20 e na zona de reversão. Isso foi exatamente o que precisávamos que ele fizesse. Caiu daquele nível. A oportunidade de venda estava em torno de 145,50 como alvo, mas agora está começando a se estabilizar um pouco. Tem sido um pouco volátil, mas se continuar a enfraquecer, o que estamos procurando aqui no gráfico diário é um rompimento abaixo de 144,50.
Se tivermos um fechamento diário abaixo de 144,50 na próxima semana, eu esperaria uma queda para a zona de 141,70 e também para 141,50, que é onde a linha verde está. Mas seria necessário um fechamento diário abaixo de 144,50 para que isso aconteça. Se começarmos a ver uma recuperação e ele se mover de volta para 146,60 com um fechamento diário por lá, então eu procuraria uma sequência de máximas e mínimas mais altas até a média móvel de 20, que está atualmente em torno de 148,50, mas provavelmente estará um pouco mais baixa na próxima semana. Esse seria o primeiro alvo, mas eu não procuraria ir além disso até vermos um fechamento diário acima da média móvel de 20. Portanto, é uma zona importante, mas realmente estamos esperando um rompimento, seja de 144,50 ou acima de 146,70, com um fechamento diário em qualquer lado desses níveis, o que indicaria o próximo movimento para os próximos dois níveis. Agora, sobre o índice do dólar, você pode ver que a venda continuou e realmente chegou a 101. Temos falado sobre essa faixa de 101 a 180 há algum tempo e ele finalmente chegou lá. Esse é um número redondo e um suporte muito forte, além de que os níveis dessas ondas são bastante iguais, o que não é surpresa. Sabemos que isso acontece muito e negociamos com base nisso, mas quando isso é combinado com um número redondo e muita fraqueza, claro que fica ainda mais fácil identificar. Agora, ele atingiu a zona e está em um ponto crítico. Se ele fechar abaixo de 100,80 no início da próxima semana, então vamos esperar uma queda até a paridade novamente. Se começar a se recuperar a partir desse ponto, o próximo alvo seria 102. Podemos ver que temos suporte em torno desse nível e bem ali. Portanto, esse seria o alvo. É onde ele foi até quando subiu a partir daquele nível. Realisticamente, 102 seria o alvo se começarmos a subir em prazos menores, mas se tivermos um fechamento diário abaixo desse nível, estaremos em uma situação complicada na próxima semana. O euro, claro, é o que você negociaria nesse caso, e ele viu um movimento explosivo. Suspeitávamos disso, e ele fez exatamente o que esperávamos. Foi até 1.150, que era a nossa zona-alvo. Quem entrou nessa, e sei que alguns de vocês entraram, já deveria ter realizado lucros. Tivemos um pouco de fraqueza nessa última sessão, mas isso se deve principalmente ao fato de o índice do dólar encontrar suporte. Foi uma semana muito significativa para ele, e como disse, os lucros já deveriam ter sido realizados. Até onde ele recuará vai depender da força do índice do dólar. Se virmos um pequeno recuo aqui, não será o fim do mundo, e ele pode continuar subindo até novas máximas novamente. 1.250 não está fora de questão se o índice do dólar romper a zona de 100,80. Isso é muito possível, então vale a pena observar. Se estivermos negociando máximas mais altas novamente no início da semana e o índice do dólar estiver caindo, então você pode começar a procurar esses movimentos de volta ao topo anterior em 1.150 como primeiro alvo e depois 1.1050 se romper ali como um segundo trade. Mas se a fraqueza continuar e a força do dólar se intensificar no início da semana, então você pode esperar recuos até 1,10. Muito possível que ele recua 100 pips nesse caso, e isso não seria uma zona ruim para recarregar. Nesse ponto, a média móvel teria se aproximado e ofereceria um bom nível para um novo impulso. Similar ao que discutimos sobre o CAD, zonas de reversão de papel bastante boas nesse ponto. Agora, sobre o S&P 500, foi uma semana interessante para ele. Lembre-se de que esta vela ainda não fechou, ainda falta 1 hora para o fechamento. Podemos ver um pouco de fraqueza. Foi uma semana relativamente tranquila em termos de movimento, com um range relativamente limitado. Não mudou muito em relação à análise da semana passada. Se tivermos um fechamento diário no final desta semana, o fechamento semanal é o alvo mais importante, abaixo de 5,550. Então podemos começar a mirar a média móvel de 20 em torno de 5.490 a 5.500. Se tivermos uma vela mais forte e estivermos em tendência de alta no início da próxima semana, então vamos procurar as máximas que vimos no recorde histórico em torno de 5.670 e talvez um último impulso para 5.700.
Lembre-se de que estamos entrando em um período potencialmente enfraquecido do ano. Setembro geralmente é um dos meses mais fracos do ano, então fique atento a isso ao considerar suas operações de longo prazo no S&P. Mas provavelmente manter o foco em operações rápidas seria a melhor jogada nesse momento. Foi uma semana tranquila, mas observe esses fechamentos diários para identificar a direção para a próxima semana. Tivemos uma ótima semana de trading, com grandes movimentos nas moedas. Espero que vocês tenham